Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal RM Engenharia. Sou Rodrigo Siqueira, engenheiro civil. Falar para vocês como a gente faz um projeto de arquitetura para legalização na prefeitura. Galera, antes de mais nada, quero te pedir para se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Se você é inscrito e gosta dos conteúdos, clica no botãozinho de gostei aí, vai me ajudar aí a levar essas informações para mais pessoas aí que tem dúvida de como fazer. E antes de eu começar a falar como que é basicamente esse projeto de arquitetura para legalização na prefeitura, você imagina se um cliente chega para você, ele quer construir, só que ele só tem um terreno. Você tem que fazer o projeto de arquitetura, dar a entrada na prefeitura para liberar o alvará de construção, certo? Mas para isso você precisa saber como que faz esse projeto. Eu tenho aqui um cliente, ele me solicitou, ele quer construir 2 casas no terreno, tipo Minha Casa Minha Vida, que ele quer vender. E eu fui, é a medida que o terreno é 12 por 30, 360 metros quadrados, a gente vai dividir o terreno no meio e vai fazer uma casa em cada dessa fração desse terreno, certo? Vindo aqui para a tela, é basicamente a estrutura do projeto de arquitetura para legalização é esse daqui. Tá, mas o que consiste esse projeto de arquitetura para legalização? Primeiro a gente tem que ter a planta térrea, planta baixa, né? Que a gente considera a planta baixa. Planta baixa, só para a gente passar aqui, é para você entender quais são as dimensões, quais são as cotas das paredes, certo? Qual o tamanho do quarto, de 3,50 por 2 e pouco, entendeu? Qual é a largura? Isso a gente faz isso na planta baixa. Tá? Essas coisas, e onde está aqui, ó, e onde está cama, vaso e tal, isso é uma forma de humanizar a planta baixa, para você ter um layout, até para você apresentar para o cliente, apresentar para a prefeitura, para saber o que identifica cada cômodo ali, certo? Vamos pegar aqui do início. A gente tem aqui a varanda, porta, a gente tem que ter tamanho da porta, qual a área quadrada desse local, qual o nome desse local, janela, qual o tamanho da janela, saiu de 1,50 por 1,20, essa daqui, a porta de entrada de 80 por 2,10, certo? A gente tem a sala, isso a gente vem fazendo em cada cômodo, certo? Temos a cozinha, temos a janela da cozinha, temos a porta aqui da área de serviço, que dá acesso à área externa do terreno, à área externa da casa. Temos o banheiro, qual a área quadrada do banheiro. Então, se você observar, cada cômodo tem que ter o seu nome e tem que ter a área quadrada, certo? Tem um corredor, tem um quarto, certo? As portas tem que ter o tamanho, certo? As janelas tem que ter o tamanho, beleza? Isso praticamente é uma planta baixa, certo? Tá, além da planta baixa que a gente tem que ter, a gente tem que ter a planta tem que ter um corte, né? Um corte longitudinal. O que significa esse corte? Ele pega desse corte aqui do 0,2, tá vendo? Do 2 aqui, ó, que é praticamente isso daqui. Ele corta o desenho da planta baixa e ele aparece em outro plano, certo? Você imagina, tem um plano X na horizontal e tem um plano Y. Nessa parte aqui a gente está vendo ela só de cima, né? Só de cima. E no corte, a gente vai ver praticamente esse plano X e o plano Y. A gente cortou, a gente estava vendo só de cima, agora a gente está fazendo o corte, a gente está vendo as alturas delas, né? A altura da parede, certo? Então nela a gente coloca a altura, coloca a cota também, que vai ficar do terreno. A casa tem que ficar um pouquinho mais acima da área, do nível do terreno. Então, você imagina, se tiver uma chuva, encher muito o terreno, se o solo não estiver muito permeável, ela acaba entrando água dentro de casa. Então, tem que colocar uma cota, certo? Colocar um nível um pouco mais alto. Colocar as alturas, certo? Aqui a gente tem a altura de 2,80. Identificar o quarto, o banheiro, a sala, certo? Pode previsionar aqui também onde vai ficar o reservatório, certo? Isso aqui é um corte longitudinal.
Então, tem o corte da casa 1, tem o corte da casa 2, certo? Que você tem que colocar. Tem um corte também transversal, longitudinal, que ele pega dessa ponta aqui até aqui em cima, e tem um transversal. Esse transversal ele é basicamente parecido com o corte longitudinal, mas é de outro sentido, certo? Perpendicular ou longitudinal. Mesma coisa, você coloca o quarto, coloca o nome dos cômodos, coloca a cota, coloca as alturas, certo? E além do corte transversal, a gente tem a fachada. A gente tem que colocar a fachada. Nessa você só precisa identificar o que vai ter na fachada, se vai ter vidro, qual pode ser a textura, se o telhado é colonial, não é. Então fica a critério do projetista do jeito que está fazendo, né? É mais parte de tentar ilustrar como vai ficar a fachada das casas, né? E por último, a planta de situação e cobertura. A planta de situação tem que vir com o nome da rua, certo? Vamos lá. Tem que vir com o nome da rua, o número do lote, ou o número da casa, ou lote, ou complemento, ou quadro, dependendo como for, certo? Praticamente é o endereço que vai estar localizado ali. O lote esquerdo e o lote da direita e o lote dos fundos, certo? Isso aqui é os confrontantes. Então, eu tenho um confrontante aqui do lado esquerdo, que tem 30 metros, com o lote 323. E eu tenho um confrontante pelo lote 321, que é o do lado direito, que é 30 metros. E tem um lote dos fundos, que tem um confrontante de 12 metros, com o lote 307. Certo? E o que tem nessa planta de situação? E da planta de cobertura, né? Ele coloca aqui as águas do telhado. Aqui a gente pode observar que são duas águas, uma tanto para os fundos e tanto para frente. Temos que colocar também o sistema de esgoto, que vai ter as caixas de inspeção, caixa de gordura, fazendo toda a trajetória para colocar na fossa e filtro, e depois disso destinar para a rede pública, né? A rede de esgoto que está passando ali, caso tenha saneamento básico, certo? Na sua área, da sua rua lá que tiver, ou do seu município. Beleza? Temos que observar o seguinte, o afastamento frontal. Tem alguns municípios que pedem 3 metros para você começar a construir, ou pede 5 metros. Nesse caso a gente colocou 6 metros, como eu sou de Itaboraí, a norma pede aqui, o código de obra pede pelo menos 5 metros de afastamento, da frente do muro ali até o início da construção. A gente colocou 6 metros para deixar uma folga maior, caso o cliente queira construir uma garagem futuramente. Fica a critério do cliente, né? Mais questão de venda isso, né? Certo? Tem que observar também os afastamentos laterais, o afastamento dos fundos. Então isso você pega lá no código de obra do seu município e você consegue tirar todas essas dúvidas, né? Tá. Então praticamente isso daqui. Temos que ter também o quadro de área, que é importantíssimo. Aqui, se observar o quadro de áreas, a casa 1 tem 69,15 metros quadrados, a casa 2 69, e tem um total da casa. A área do lote, 360 metros quadrados, que ele é 12 por 30. A taxa de ocupação é 38,42%. Tá. Como que calcula a taxa de ocupação? Você vai pegar o valor total, que é 138 metros quadrados, e vai dividir pela área total do terreno. Então, 138 equivale a 38,42% do lote, do terreno, da área do terreno, certo? Então ele vai ficar com uma área livre de 221,69 metros quadrados. A taxa de permeabilidade do solo. Tá? E como calcula a taxa de permeabilidade do solo? Você vai pegar a área livre, que tem 221,69 metros quadrados, vai dividir pela área do terreno, que é 360 metros quadrados. Então aí ele vai ter um cálculo de 61,58%. E coeficiente de aproveitamento. Aqui está 0,38. Você imagina que essa coeficiente de aproveitamento é a taxa de ocupação do solo. Então, meu terreno está sendo 38,42% ocupado nesse terreno, certo? Vamos lá. Coloquei também aqui as notas. Paredes não cotadas possuem uma espessura de 13 centímetros.
Caso você tenha alguma outra, posso dizer, nota para poder colocar no rodapé, você coloca aqui também qual o tipo de porta, qual o tipo de janela, se você não conseguir colocar. E outra coisa importante que eu estou olhando aqui agora, eu tenho que colocar na planta de situação, cobertura, é a orientação do norte. Né? Tem que saber para onde que o norte está indicando. Porque isso influencia também no sol da manhã e no sol da tarde. Né? Muitas das vezes, quando um cliente quer vender, a pessoa quer saber se a sala aqui está pegando o sol da manhã ou se está pegando o sol da tarde. Né? Observando aqui, a sala aqui no início, ele vai pegar, se observar aqui o norte, né? Tem o leste e o oeste. Então, normalmente, para frente é o norte, do lado direito. A gente tem o leste, onde o sol vai nascer, e o oeste, onde o sol vai se pôr. Então, o sol da tarde nos quartos, aqui dos fundos. Galera, basicamente é isso. Se gostou, se inscreva no canal. Até a próxima vídeo.